E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a porcentagem de respeito de Yoichi Izagi por outros participantes dessa obra maravilhosa que é Blue Lock. Lembrando que não é somente sobre as pessoas do projeto Blue Lock, mas sim sobre todos os jogadores que nos foram apresentados na obra. A gente vai pegar os principais que a gente consegue definir esta porcentagem de respeito. Quem de fato Yoichi Izagi respeita de acordo com a opinião da maioria e conforme eu pesquisei na internet e um pouquinho da minha. Começando pelo mais polêmico de todos, que vai ficar com apenas 5% de respeito, que muita gente respeita, mas o Izag não respeita mais não, que é ele, Julian Locke, ok? Todo mundo viu, né, no jogo da Liga Neo Egoísta, o Julian Locke regaçando lá, e aí o Izag, tá se exibindo demais pra alguém que só nasceu rapidinho, então a visão do Izag agora é que o Julian Locke, ele só é um gênio, ele é tipo assim, um cara muito habilidoso, muito talentoso, que tem todo o sucesso por causa desse talento, mas de fato ele não entende nem o porquê, e o Izag vai conseguir superá-lo, porque ele vai conseguir se dedicar mais, e o diferencial do Izag vai ser muito maior do que o do Julian Locke, que é de fato o personagem que ele tem que superar na obra. Beleza, galerinha? Então, nós temos ele, Julian Locke, com 5% de respeito. E aí, a gente vai seguir aqui a nossa lista, ok? Para um cara que vai ter 15%, que é esse aqui, que era o... Bom, era quem o Izag mais admirava. O personagem que estaria no top 1 com 100% era Noel Noah, mas o Izag teve uma grande desilusão, ok? Uma grande desilusão, bom, no anime. E então, tipo assim, bom, junto ali com o Julian Locke e tal, porque o Noel Noah só usava ele pra evoluir o Kaiser, e aí o Izag parou de respeitá-lo. E o Izag entendeu que ele de fato consegue superar todo mundo, e que esse desafio não vai ser tão grande, afinal o Noel Noah tava usando o Izag só pra evoluir o Kaiser, porque pra cabeça do Noel Noah, o Kaiser era o único que conseguiria chegar perto. Mas aí o Izag descobriu, cara, eu já tô superando o Kaiser. Então, tipo assim, se o Nano escolheu o Kaiser pra superá-lo, ele era o único que tinha chance. Se eu já tô superando sem, tipo assim, sem estar no nível que o Nono queria, sem fazer o que o Nono queria, imagina se eu treinar muito mais. Eu vou ficar muito melhor que o Kaiser, muito melhor que o Nono, consequentemente, eu vou ser o melhor. Então, respeito diminuiu muito aí. E aí, vamos falar dele, né, do Kaiser aqui já. Porque o Kaiser, eu acho que o respeito no começo seria tipo 5%. Aí evoluiu para uns 15% lá no último jogo. Ok? Mas, pô, não sei. Eu acho que por algum tempo, tá? Por algum tempo, por maior parte do tempo foi 5%. Termina com 15%, mas em algum momento foi 50%. O Zag de fato começou a admirar o Kaiser ali em um certo tempo, né? Acho que também no começo, antes do Kaiser ser babaca, também poderia ser uns 50%, mas finaliza ali nos 15%. Muito de boa. E a maior parte do tempo foi 5%, de fato. Foi 5%. Então, foda porque o Izag não se dá muito bem. Indo para porcentagens maiores, 45%. 45% não, cara. Eu vou jogar aqui já para uns 60%. No gráfico que eu fiz aqui tá 45%, mas eu não tinha visto. Eu vou colocar o Ryosei Shido. Que é o Izag não tem muitos motivos para admirar o Ryosei Shido, não troca tanta ideia, mas o Ryosei Shido é muito de boa com ele. Então ele admira como jogador e também admira o jeito que o Ryosei Shido trata as pessoas, porque ele não precisa ser um completo babaca para tudo isso. Junto a isso, vamos falar de babaca, a gente tem o Kira. O Kira, ele é o cara que o Izag respeitava 99%, desceu para uns 50%, né, depois do lance lá, que aconteceu, porque, tipo assim, ele viu a reação do Kira e tudo mais, mas ele gostava muito do Kira, ele admirava muito o Kira, então é difícil. Depois deve ter descido para 0%, e eu acho que hoje vai voltar para 50%, por conta que o Kira tá lá na repescagem em 2 lá, para voltar pro time da Copa do Mundo, né, pra seleção do Japão, que é o Blue Lock atualmente, então ele tá lá voltando juntamente com o Nagi. E como o Nagi tá fazendo duplinha com ele, provavelmente ele vai vir muito forte, e o Izag voltará a respeitar. Vamos lá, vamos pro Hell Mikage. Cara, Hell Mikage
Eu acho que por muito tempo foi 10%. E hoje eu diria que é um 65%. Ele é um jogador extremamente bom, altas habilidades ali. Ele é muito adaptável. Eu acho que o Izag, por ser alguém também que analisa muito a habilidade de outros jogadores e acaba copiando, vê as estratégias, tem uma boa metavisão. O Help tem tudo isso. Só que ele tem principalmente esse lance de adaptação e da habilidade da cópia, por ser um jogador camaleão, ele tem isso num nível muito extremo. E o Izag acaba vendo essa habilidade e, até de certa forma, invejando. Ok? Até que de certa forma, invejando, porque, tipo assim, é muito foda. E eu acho que até o Hell consegue usar a metavisão dos outros, não sei, né? Tem essas teorias aí. Mas beleza. Vamos pro Igarashi, que eu coloco a mesma porcentagem. Opa, será que eu mexi demais aqui? Não, tá de boa. O Igarashi, ele é aquilo que, tipo assim, acho que talvez o Izag não respeitasse tanto, mas eu acho que ele ganhou muito respeito, principalmente no jogo final, porque o Igarashi fez o que precisava ser feito. E infelizmente foi retirado do projeto Bullock, mas ele fez o que precisava ser feito. É bem triste. E a gente vê que o Igarashi depois tem um glow up e de fato conquista algumas coisas. Eu queria muito ver o Igarashi, tipo, depois das pessoas falando que na verdade ele foi chamado para um time, mesmo que pequeno, e aí ele melhorou muito e cresceu. Não acho que ele vai chegar nunca no nível dos profissionais fodásticos, mas seria muito bom ver ele trocando ideia e, tipo assim, ele realizou o sonho dele, o que o ego dele queria, que era ficar, né, longe, tipo assim, não ser um monge, tá ligado? E sim ser um jogador profissional de futebol. E de fato eu acho que ele vai alcançar esse sonho. Eu torço muito por ele. Eu tenho mesmo respeito, eu tenho até mais respeito por ele do que eu coloquei aqui do Izag. Eu acho ele um personagem sensacional, necessário pra obra, pra ensinar um monte de coisas e essencial até pra colocar em alguns momentos, como foi o momento ali da conversa com o Nak. Subindo um pouco mais de respeito, num respeito sólido, a gente tem as duas versões do Kunigami, o Kunigami e o Kunigami Emo, com 75%. Ok? Apesar do Kunigami Emo, eu acho que o Izag preferia, talvez, o, o Kunigami normal. Ele ainda respeita e ele entende o que aconteceu, até porque o Izag sabe o que ele precisou fazer, o que ele precisou mudar para atingir o que ele atingiu. Então ele não vai ficar se lamentando ou achar errado as mudanças drásticas e o jeito que o Kunigami tá lidando, porque ele sabe que é preciso passar por muita coisa e ele respeita muito isso. Aí a gente tem, né, o Nanase, também com 75%. Cara, todo mundo gosta da Nanase. A Nanase acabou passando de fato, né, 23º, ficou na frente do Nagi. O que é o 24º? Não, o Nanase é o 23º, o Nagi é o 24º. Então ele ficou na frente do Nagi. Ele conseguiu passar, ele fez o que era necessário e ele tá subindo pra brilhar. Se ele vai de fato conseguir ou não, e se ele sempre vai ficar ali na beira, não sei. Mas não importa muito, mas o Izag, admira ele, porque ele é um cara super legal. É um amigão, super compreensivo, ele sabe o que precisa ser feito, ele é um bom jogador, ele é muito consistente, sabe? Então não tem por que o Izag desgostar dele, ele tipo tá sempre ali, ele quer provavelmente que o Nanase continue sempre. A gente vai subir agora para 80%. Vamos falar do Oliveraico. Ok? Só essa imagem boa que eu tenho do Oliveraico. Vamos falar do Oliveraico, 80%. Cara, puta jogador. O jogador recriou o sonho dele. Jogador que talvez tenha dado mais trabalho para ele em todos os jogos que o Izag jogou. Acho que talvez o Oliveraico tenha sido o mais chato que ele já enfrentou. Mais deu trabalho por ter sido um puta zagueiro foda. E meio que prende ele na coleira, né? Então a gente tem aí com certeza, com muito respeito, 80% o Oliveraico. Seguindo, a gente vai ter ele, que eu não curto muito, mas vocês adoram pelo jeito, o Kurona, né? Kuronazinho vem aí com 80% de respeito também. Porra, um dos personagens mais respeitados pelo Izag, sem dúvidas. O Kurona fala, né? O ser a luz, você o sol e você a luz, alguma coisa. Assim, né? Então, tipo assim, é uma duplinha. O Kurona adora jogar com o Izag adora jogar com o Kurona. O Izag respeita muito as habilidades do Kurona, muitas estratégias do Kurona, a inteligência do Kurona. Eles confiam um demais no outro. Não tem por que isso aqui ser diferente, só seria um maior respeito se de fato fosse um dos melhores amigos do Izag ou de fato o Izag fosse, sei lá, admirasse ele, tipo, nas suas super habilidades técnicas. Até perdão, né? Coloquei 80%, mas acho que seria uns 85% aqui.
tá bom? Aí vamos para outro que é 85%, nós temos o Saitoshi, por motivos óbvios, acho que, porra, com certeza o Isagi jogou contra ele, sabe da habilidade deles, ele é japonês, é tipo o melhor jogador japonês teoricamente, então o cara respeita muito ele. Nós temos o Nico, com 85% também, escreve Nico. Ih, gente, Nico, peraí. Nós temos o Nico, com 85%, pela sua metavisão, pela sua estratégia, porque o Isagi o derrotou, o humilhou no começo, e o Nico superou tudo isso e agora tá de volta, junto contra ele. Junto com ele, contra ele, né? E é isso, né? 85%. Agora vamos mais para um respeito maior. Isso aqui me surpreendeu quando eu vi nas pesquisas, mas eu concordo. Então vou colocar aqui com vocês que é 90% para o Naruhaya. Porque o Naruhaya teve um ego pica. Ele fez o que precisava ser feito. Era tipo assim, win, eu vou subir, eu vou crescer ou eu vou ser eliminado. Ou eu vou ser o sacrifício pra outra pessoa ser de verdade. Então vamos ver se é pra eu ser ou não. E ele não teve medo, ele não pestanejou. Ele só não teve habilidade suficiente. Né? Ele não tava preparado pra ter esse ego todo. Mas ele tinha o ego todo e, cara, com certeza o Isagi não estaria onde está se não fosse pelo Naruhaya. Então respeito máximo aí. Também pela história dele, até a gente respeita ele pra caralho. Outra pessoa que tem 90%, que ajudou muito o Isagi. O Isagi respeita muito, que de algum jeito o cara sempre consegue estar bem, sempre consegue ser foda. É o nosso queridíssimo Shohei Barou, ok? Shohei Barou, pô, um respeito fodástico. Cara que faz gol pra caralho, o cara sempre dá dificuldade pro Isagi quando tá jogando contra. É difícil de fazer sinergia com o Isagi, mas sempre devora o Isagi. Então, pô, respeito pra caraca. Ele só não tem respeito máximo porque, tipo, não quer, né? Basicamente não quer. E aí, a gente vai para os 95%, que eu vou mudar um pouco o ranking. Vamos lá, 95%. Pra mim, tá o Tigiri, ok? Um dos melhores amigos dele. Respeita muito na sua habilidade técnica, respeita muito o seu estilo de jogo. A gente vai deixar o Nagi aqui nos 95%. Ele respeita pra caramba, mas ele sabe desse lance da preguiça do Nagi, por isso não é respeito 100%, também porque o Nagi foi eliminado. Beleza? Nós temos isso. E aí, nós vamos para o... E também nós temos o Meguro Bashira. E eu não acho que é 100%, eu acho que o Isagi respeita ele pra caralho, absurdamente, mas não chega a ser 100% porque não é aquilo que, tipo assim, o Isagi vê como 100% de admiração pra ter esse respeito total, né? E aí o top 3, que seria o 100%, até o último eu acho que é infinito, né? Mas beleza. O primeiro é óbvio, né? Queridíssimo Itoshi Rin, que sempre foi o top 1 do Blue Lock, basicamente o Isagi, desde o início da segunda parte lá da primeira seleção, ficou perseguindo ele para ele conseguir melhorar. Super sinergia com ele. Um exemplo de atacante de habilidades técnicas sendo mais novo que o Isagi. Então o Isagi tem um respeito enorme por ele para conseguir superá-lo. O outro é o The Best Duo atual dele, Hiyori. Então ele respeita pra caramba. O Hiyori conseguiu dar dicas no momento essencial antes do jogo contra a Copa do Mundo. Ou jogo contra a seleção do Japão lá. Então, isso importou muito. Ele traz um pilar de inteligência. Ele tem um ego que o Isagi admira, porque ele faz o que ele quer. Hoje em dia, ele consegue ter essa duplinha foda. Ele consegue despertar o melhor lado do Isagi. Isagi consegue despertar o melhor lado dele, então tudo bem. E por último, o que seria 100% ou talvez infinito, obviamente, né? De empate ego, né? Que é o top 1. É aquele que o Isagi respeita mais do que tudo, porque o Isagi tá seguindo literalmente suas regras, sua metodologia para ser o melhor, e ele acredita e confia em de empate ego cegamente, não importa o que de empate ego faça ou fale, o Isagi estará atrás respeitando mais até do que 100%, transcendendo o respeito, porque acho que ele não respeita nem a família dele, nem a Deus mais do que de empate ego, porque de empate ego deve ser tipo o Deus dele. E agora tem o Deus do futebol, que talvez o Isagi respeite mais. Beleza, pessoal? Mas esse é o ranking de respeito dos personagens de Blue Lock. Concorda? Discorda de algum dos personagens? Deixa aqui nos comentários, vou adorar ouvir a opinião de vocês e trocar uma ideia sobre isso. Faltou algum personagem? Tá faltando alguma coisa? Você que gostaria que eu trouxesse alguma coisa diferente nos vídeos? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar pegando essas sugestões também e melhorando cada vez mais os nossos próximos vídeos sobre Blue Lock. Ok, pessoal? É isso.
Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.